Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos continuar o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto a Deus. Agora ouvindo a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer comunicar conosco por meio da sua palavra inspirada, da Bíblia Sagrada, da palavra que é inerrante, suficiente para a nossa salvação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, texto no qual se baseia essa mensagem. Certamente Deus tem para todos nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, que possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer na terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fogo à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu poder, do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém. Senhor Deus, a Tua palavra está diante de nós, foi lida, essa palavra inspirada, que foi trazida pelo Teu Espírito, ó Deus, para o coração da Tua igreja. Pedimos agora, Deus, que o Senhor fale conosco através dessa palavra, e o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações,
de maneira que ela prospere, ó Pai, na vida de cada um, na vida da tua igreja, segundo aquilo que o Senhor mesmo já determinou, para a tua honra e para a tua glória, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero aqui trazer um panorama, uma visão da história, segundo a revelação bíblica. Nesses dias, de incerteza, de medo, de insegurança, é bom saber o que está acontecendo. É bom saber aquilo que virá pela frente, para que nós estejamos protegidos, para que nós estejamos preparados para aquilo que está determinado pela palavra de Deus. Nós, aqueles que creem da Bíblia como palavra de Deus, como a nossa única regra de fé e de prática, nós devemos sempre recorrer à Bíblia, sempre recorrer à palavra para entender o que está acontecendo no mundo. Não são os jornais nem as televisões que vão nos orientar, mas é a palavra de Deus. E nós entendemos que essa palavra, ela nos foi dada por aquele Deus que é o Senhor da história. Ele é o Deus único e verdadeiro, aquele que se manifestou em Jesus Cristo. Não há outro Deus, somente aquele que se fez carne e habitou em Jesus Cristo. Isso é claro, e nós não podemos abrir mão disso de maneira nenhuma. E nós vivemos um tempo muito estranho, irmãos, tanto no mundo quanto no Brasil. E especialmente no Brasil, nós estamos enfrentando um tempo de ansiedade, de preocupação com o futuro da nação, em vista dessa eleição que se aproxima. Nessa eleição, no qual o país vai escolher entre dois modelos de governo que são opostos entre si. E, como consequência, isso vai determinar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. E por isso eu quero conclamar a você, membro da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, a fazer uma escolha em submissão à palavra de Deus, aos mandamentos dessa palavra e aos valores da fé cristã histórica, como está revelado na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Porque, irmãos, colocar no governo de qualquer país, especialmente do nosso, uma ideologia que nega a existência de Deus, que defende ideias e conceitos contrários à fé cristã e à Escritura Sagrada. Uma ideologia que aceita outras composições familiares, que não seja aquela instituída por Deus, que a família é formada por um homem, uma mulher e seus filhos. Não é possível admitir uma ideologia que prega a invasão de propriedades particulares com a desculpa de que elas não estão cumprindo o seu dever social segundo o conceito de alguém. Que prega a supremacia do Estado sobre as liberdades individuais, substituindo o Deus soberano da Bíblia pelas providências, pelas concessões de um Estado soberano, todo-poderoso, e que ataca os valores da civilização judaico-cristã que tem dominado o nosso país. Ideologia que promete tirar a liberdade de expressão, a liberdade de culto,
dizendo que irá regular até o que os pastores falam dentro da igreja, instituindo o que já acontece em muitos lugares. Existe culto, existe religião. O sermão chega prontinho para o pastor pregar o que ele deve falar, o que ele deve e não pode falar. Porque fizermos isso, irmãos, nós estaremos negando a essência da nossa fé, negando a fé que nós recebemos dos nossos antepassados, a fé cristã bíblica. E aqui eu não estou dizendo que se trata de ser de direita ou ser de esquerda política, porque isso é conceito do mundo político, mas estou falando aqui de nós sermos fiéis à sola Escritura. Essa é a questão. Então, nesse momento, nós precisamos, irmãos, de muita oração, de muito discernimento do Espírito Santo, segundo revelado na palavra. Porque, de fato, irá governar o nosso país aquele que o Senhor da história determinar. E vai usar o voto da população dentro do regime democrático que nós vivemos. E o resultado vai mostrar de que lado está a maioria do povo brasileiro. Mas uma coisa que mais me preocupa nesse momento, irmãos, é ver o deplorável estado da igreja evangélica no nosso país. E eu fico pensando, será que Deus está satisfeito com o cristianismo que está presente na igreja brasileira? Com o cristianismo que eu vivo, que você vive? Será que o Senhor Jesus está satisfeito? Será que está exaltando o nome do Senhor? Esse cristianismo está honrando o santo nome do Senhor? Ou está colocando a criatura no lugar do Criador? Porque, irmãos, uma apostasia doutrinária, como a negação das verdades bíblicas mais básicas, e a falta de amor e compaixão pelo Evangelho, daqueles que se dizem ortodoxos na doutrina, é terrível. Muitos conhecem as doutrinas da reforma, as doutrinas da graça na sua cabeça, mas é intelectual. Aquilo não mexe com o seu coração, não faz diferença no seu viver. São ortodoxos, mas não tem vida no seu coração. Esse conhecimento tão profundo, tão necessário, que deveria inflamar o nosso coração de amor pelo Senhor, não existe. Por outro lado, aqueles que desprezam a sola Escritura, trocando o cristianismo por uma religião da justiça social, como está em voga nos nossos dias. Ou troca pelo misticismo dos apóstolos modernos, que trazem novas revelações extra-bíblicas e antibíblicas. Esse é o estado da igreja brasileira. E eu fico pensando, será que o Deus da Bíblia não se importa com estas coisas? Não está vendo o que está acontecendo com aqueles que se dizem que o adoram? Será que Deus está indiferente? Nós não somos deístas. Um Deus que deu corda no universo e foi embora. Nós cremos num Deus que está presente, age e é soberano e dirige a história. Esse é o ponto de vista nosso. Então, será que Deus está vendo tudo isso e deixando passar? Será que Ele está indiferente ao que nós estamos fazendo com a sua igreja, que Ele comprou com o seu próprio sangue?
E muitas vezes a nós, pregadores, falta também a unção do Espírito, a paixão pela palavra, a coragem para pregar o verdadeiro Evangelho. Mas a Bíblia diz, olha, não se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E ele diz, eu zelo pela minha palavra para que ela se cumpra. Portanto, irmãos, esse é um tempo de nós, igreja, nos arrependermos diante do Senhor, de clamarmos pela misericórdia, pelo perdão do Senhor, com o estado da igreja do Senhor nesses dias, em que o nome do Senhor é blasfemado por nossa causa, onde o nome de Deus é ridicularizado, porque nós não temos coragem de nos levantar contra isso, achando que está tudo normal. Clamar. Por isso a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E não apenas ouça, mas obedeça. O texto que nós lemos, de Apocalipse 13, ele faz parte da 4ª sessão paralela deste livro, que vai do capítulo 12 até o capítulo 14. Ele relata as tentativas de Satanás, o dragão, grande e vermelho, a antiga serpente, todo o esforço que ele tem feito para destruir Jesus e a sua igreja ao longo da história. Olhe bem para a sua Bíblia, o capítulo 12, do verso 1 até o verso 5, ele nos leva de volta ao tempo do nascimento de Jesus e da sua ascensão. E no verso 3 diz, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, na cabeça 7 diademas. E esse dragão grande, vermelho, tenta destruir Jesus Cristo. Logo no início da história, lembre-se da matança das crianças de Herodes. Ele quer devorar o filho da mulher. Depois, no capítulo 12 ainda, do verso 7 ao verso 12, mostra que esse dragão grande e vermelho foi expulso do céu. Veio para a terra. E a palavra diz, olha, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a trevoz, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E do verso 13 ao verso 17, nós vamos ler a perseguição que esse dragão, com seus associados, levanta contra a igreja do Senhor. Aí, no capítulo 14, no verso 14, chega-se ao ponto, mostra que o juízo final de Deus sobre a história, sobre o homem, começou. E no meio desses 2 capítulos está o capítulo 13 que nós lemos. E esse capítulo 13, ele relata o aparecimento e a ação de 2 aliados desse dragão grande, vermelho, que são a besta que emerge do mar, que é o anticristo, que é o governo anticristão que vai prosperar no mundo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, a religião do mundo, que vai se opor a Deus. Então, o dragão, a primeira besta e a segunda besta, formam uma paródia da Trindade Santa.
tentam imitar. Vejam bem, o capítulo 12, verso 17, no finalzinho do verso 17, diz que aquele dragão grande, vermelho, ele se pôs em pé sobre a areia do mar. E logo João vê então surgir, emergir do mar uma besta. Aqui no Apocalipse, em outros lugares, o mar, ele simboliza as nações do mundo, as nações políticas. E é uma imagem muito própria, porque o mar está sempre agitado, o mar não para. A água do mar está sempre se movendo. E assim são as nações da terra. Isso é em movimento. Olha para o mundo, é guerra ali, é confusão lá, é problema político, econômico, é problema na natureza. O mundo está agitado. As nações estão agitadas. E é dessa agitação das nações é que vai surgir esse governante mundial simbolizado nessa besta. E se você conhece um pouquinho do livro do profeta Daniel, você vai ver que esse animal, essa quarta besta, essa besta é o quarto animal que Daniel viu e que ele não conseguiu descrever, porque era algo que estava muito além daquilo que ele conhecia há 2.500, 600 anos atrás. Como é que ele ia descrever isso se ele não conhecia nada daquilo que tem no mundo hoje? Então ele disse que era um monstro que não podia descrever. Então essa besta, ela representa o governo mundial sob o anticristo, ou o Cristo rival do verdadeiro Cristo, do Cristo bíblico. E quando a gente fala anticristo, essa é uma linguagem para a igreja. Porque o mundo, o governante vai ser um homem extraordinário, vai fazer grandes coisas, vai melhorar a situação de vida de todo mundo. Agora, para nós, cristãos, ele vai se apresentar como um rival do verdadeiro Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, irmãos, que os judeus, até hoje, não aceitam Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento. Estão à espera dele. E eles, segundo um projeto, eles começaram a agir para trazer ao mundo, para criar condições para que esse Messias venha ao mundo. Com a promessa de colocar Israel no topo das nações, com a promessa de trazer paz e prosperidade para todos os povos, aquelas profecias do Antigo Testamento que prometem prosperidade, estão incluídas aí. Então há um movimento para que isso aconteça, irmãos. Então não se engane, tudo o que está acontecendo no nosso mundo hoje está orquestrado. Os homens mais poderosos do mundo, mais ricos do mundo, estão trabalhando, e geralmente são judeus, estão trabalhando ativamente para que o Cristo judeu venha ao mundo. É isso que está acontecendo, irmãos. Não é acaso, não. Não é acaso. Querem trazer ao mundo o rei déspota do sangue de Sião, filho de Davi, aquele que vai cumprir as promessas, profecias do Antigo Testamento. Negam Jesus Cristo, negam o verdadeiro Cristo. E nós vamos ter que enfrentar isso. Quando alguém chegar para você e te oferecer vida boa, para que você negue aquele Cristo, dizendo que o seu Cristo é aquele que morreu na cruz, aquele fracote.
Olha aqui o que esse está fazendo. Esse é o verdadeiro Cristo. Esse é aquele que veio trazer paz a este mundo. E vai ser muito difícil, irmãos, resistir. E nós vamos ver aqui quem que vai resistir, né? O texto fala. Então, Apocalipse 13, a partir do versículo 11, ele vai descrever a outra besta, aquela que emerge da terra, aquela que é do mundo. Este é o falso profeta. Esse é aquele que vai dirigir o mundo para adorar a besta, criando uma religião mundial, onde não vai haver mais diferença, onde as pessoas vão se respeitar. Você crê nesse Deus, tudo bem? Você naquele crê em Deus, tudo bem? Vamos viver em paz aqui. Aí você chega lá, não, só tem um Deus. E ele se fez carne em Jesus Cristo. Você acha que eles vão aceitar o que você está falando? Você vai ser o estraga-prazeres? Terrível, terrível. Então, irmãos, esse capítulo, ele mostra os agentes, ou as armas, os instrumentos que o dragão, a antiga serpente, esse dragão grande, vermelho, usa em seus ataques. Contra a igreja, desde o seu início. A primeira besta é um monstro, horrível, de indizível horror, porque ele vai dominar como nenhum outro império dominou nesse mundo. A segunda besta, diz o texto, que ela parece um cordeiro, tem uma aparência inofensiva, mas ela fala como um dragão. Engano, engano. E por isso, talvez ela seja até mais perigosa do que a primeira. Porque nós já vemos esse engano acontecendo aí no nosso mundo. A primeira besta é a mão de Satanás agindo no mundo. A segunda besta é a mente do diabo espalhando as suas mentiras, a sua falsa religião. A religião centrada no homem e não centrada em Deus. E é no capítulo 14, que está ainda dentro desse parágrafo aí, dessa seção, versículo 8, João mostra um terceiro agente que Satanás usa para perseguir a igreja, e é chamada de Babilônia. Então, esses três agentes, as perseguições por parte do governo e estados, primeira besta, as religiões, ideologias e filosofias anticristãs, a segunda besta, e a sedução anticristã da Babilônia. O dinheiro, o consumismo, os divertimentos, o comodismo, a vida fácil, vem para quebrar a coluna da igreja, para tornar a igreja mansa, para fazer com que a igreja goste desse mundo. Então aqui você tem um panorama, irmãos, da história, muito rápido, é claro. Não tem tempo aqui da gente aprofundar. Mas o que nós concluímos, irmãos, é que a ação desses agentes satânicos está visível diante de nós. Será que você não enxerga isso? Está muito claro. No caso da igreja, nós, de um modo geral, não sofremos perseguição por parte do Estado, né? Podemos ainda reunir sem qualquer restrição. Você saiu da sua casa, veio para cá e ninguém criou qualquer problema. A questão, eu não sei até quando isso vai durar. Infelizmente, algumas filosofias, algumas ideologias anticristãs têm capturado a mente, irmãos, de alguns cristãos mais desavisados. Mas o que nos consola é que Deus ainda tem uma igreja fiel nesse mundo.
Quantos estão indo, estão sendo enganados? E Apocalipse 20 vai falar sobre Satanás voltou a enganar as nações, voltou a seduzir as nações com as suas mentiras. E as pessoas vão atrás dele, das mentiras mais deslavadas. Mas ele, na sua sedução, faz com que as pessoas achem que eles estão certos. Não sei até quando vai durar, irmãos. Mas a igreja está assim, nós temos que admitir, irmãos, que a sedução babilônica entrou na igreja com força. E está destruindo todo o vigor da igreja, todo o entusiasmo, toda a paixão da igreja. A igreja os crentes já não sentem paixão pela obra do Senhor, sentem paixão pelo seu time de futebol, mas não sente paixão pela palavra de Deus. E essa sedução babilônica, irmãos, entrou na igreja em todo o mundo. E a igreja hoje não é mais aquela igreja da reforma, que enfrentou o mundo, transformou o mundo, e que muitos deram a sua vida pela verdade. Muitas vezes para a igreja a verdade já não é tão importante. Mentirinha aqui, outra ali, mas a verdade é Jesus Cristo, e é uma só. E infelizmente, irmãos, a gente vê muitos crentes, muitas pessoas membros da igreja, que estão amando mais este mundo do que o reino de Deus. Apesar da advertência de 1 João 2, 15 a 17, que diz: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas o que vemos, irmãos? Como eu disse no início, precisamos nos preocupar, acima de tudo, com a igreja do Senhor nesses dias. Uma igreja fria, indiferente, que ouve a palavra, mas não obedece essa palavra, que acha que o pastor pregou muito bem, que puxou água na igreja, que bateu pesado, mas não faz. Fica tudo do mesmo jeito. Uma igreja que não tem paixão, como eu disse, não tem entusiasmo com as coisas de Deus, que troca o culto a Deus por qualquer outra atividade mais agradável. Que coisa. Esse tempo poderia estar bem mais cheio do que está. Qual a razão de muitos não virem adorar a Deus num domingo à noite? O que estão fazendo? Será que tem alguma coisa mais importante? Será que tem alguma coisa que é mais apaixonante? Que igreja é essa? Como é que essa igreja quer vencer o mundo, se não tem entusiasmo nem com a palavra de Deus? Não tem prazer na adoração. Nós temos um culto quarta-feira, e fazemos o culto independente do número de pessoas. O culto é a Deus. Nós não estamos aqui para agradar vocês. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. E o culto de quarta-feira acontece com louvor, com pregação, com seriedade diante de Deus. Mas cadê a igreja? Muita gente tem as suas razões, é claro. Mas será que todos?
Cadê o prazer de estar na casa do Senhor, de adorar, de prestar um culto? Porque este é o único lugar, irmãos, no mundo inteiro, que você está diante do Deus Todo-Poderoso. Este é o único lugar onde que Jesus está presente, no meio de 2 ou 3 que se reúnem no nome dele. E nós desprezamos isso. Jesus não está presente lá no estádio com 40, 50 mil pessoas, não. Ele está no culto, com 3 ou 4. Onde que nós estamos caminhando, irmãos? Eu falo que o cristianismo que nós temos vivido hoje, irmãos, é uma afronta àquele que deu a sua vida numa cruz para nos salvar da condenação eterna. Em quem nós temos honrado a Deus? Semana passada nós tivemos o Congresso da Juventude, e aqueles que vieram aqui puderam ouvir algumas mensagens sobre como viver na presença de Deus, pregado de forma muito competente, bíblica. Eu pergunto, aquilo impactou a sua vida, se você veio aqui? Tem uns que nem vieram, né? Nem sabem o que aconteceu. Mas aqueles que ouviram a mensagem, será que mudou alguma coisa? Você vive na presença de Deus, na sua escola, na sua casa, na sua vida? Ou aquilo, você ouviu a mensagem, o pastor muito competente, muito carismático, e pronto, passou, você até esqueceu do que ele falou na semana passada, né? O que está acontecendo, irmãos? Porque tudo isso, irmãos, é muito sério e muito fundamental diante daquilo que nós estamos vivendo hoje no nosso país. E você viu as notícias da tarde? O que pode acontecer com essa nação? Não vamos brincar, achar que está tudo normal. Então isso que nós estamos falando aqui é fundamental, é seríssimo. Porque isso tem a ver com aquilo que nos espera como igreja, como povo de Deus. Não acha que é somente uma questão política de você gostar do B ou do C ou do D. Mas é uma questão de igreja. É uma questão fundamental para a nossa fé. E por isso nós precisamos conhecer. E por isso o Senhor me deu essa palavra. E nós não podemos explicar tudo. Mas eu quero destacar aqui alguns pontos dessa passagem que vai ajudar a entender melhor ainda. Como eu disse, né, a primeira besta é o estado perseguidor da igreja fiel. Vejam bem os versículos 4. Acompanhe na sua Bíblia. Diz aí, e adoraram o dragão, grande e vermelho, né? Porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Vejam bem, irmãos, a questão é séria. Mas aí Deus faz dá uma palavrinha. Vão adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, mas são aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, tem um grupo, todos vão adorar, mas tem um grupo que não vai. Pelo seu mérito? Porque ser mais forte que o outro? Não. Porque Deus amou você antes da fundação do mundo. E te escolheu. E pôs o seu nome no livro da vida, escrito com o sangue do Cordeiro, que ninguém pode apagar. O diabo pode fazer o que tiver, mas o seu livro vai estar, o seu nome vai estar lá. Porque
Porque Jesus morreu por você e pagou o seu pecado. Esses não vão adorar. Esses não vão se curvar diante de um Estado todo-poderoso. Pode te mandar para a cadeia, pode te prender, cortar sua cabeça, mas você vai ficar firme. Porque, irmãos, o que está acontecendo? Diz aí, né? Vão adorá-lo todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que não têm o seu nome lá no livro da vida, eles não estão preocupados com a vida eterna. Eles não estão preocupados com o amanhã, estão preocupados em ter o bom e o melhor nessa vida. E já cunharam até um negócio, uma frase para essa. São aqueles que querem picanha e cerveja. Esse é o ideal de vida de muita gente. E essa adoração, ela é estimulada pela segunda besta, que faz grandes sinais imitando Jesus. E pense bem, irmão, diz o texto, que ela vai fazer aquela imagem da besta falar. Hoje, quando tanta gente adora a imagem que não fala, não anda, não vê, não enxerga, não faz nada, e adora. Como nós vimos agora no Brasil, o Brasil inteiro parando. Imaginou o dia que aquela estátua falar? Meu Deus do céu. Essa falsa religião, irmãos, é um instrumento nas mãos do dragão, grande, vermelho, para levar o mundo a adorar a primeira besta. E o mundo adora esse dragão. Que Apocalipse ainda vai dizer que aquela é a antiga serpente. É o diabo. E isso é evidente, irmãos, aqueles que não creem. O mundo adora o dragão. Isso está muito evidente nas pessoas que creem na mentira e não na verdade bíblica. Adoram todos aqueles que defendem a morte de inocentes no útero da sua mãe, em vez de defender a vida e a santidade de vida, que não é um direito concedido pelo Estado nenhum. O direito da vida é um direito inalienável do ser humano, dado por Deus. Então não estou fazendo favor nenhum, achando que estão concedendo isso. Mas esses irmãos que acreditam na verdade, na mentira, e que praticam a imoralidade, e odeiam aqueles que têm uma vida moral correta. Esse falso profeta e essa falsa religião tornam a mentira proferida pelo dragão grande e vermelho, como se fosse verdade. Mentira se torna verdade. E a verdade, muitas vezes, não pode ser dita. Essas duas bestas, irmãos, o Estado totalitário e a religião anticristã, elas atuam em conjunto. Por isso é muito perigoso juntar política e religião. Por isso que a igreja presbiteriana, a igreja reformada, defende a separação total entre igreja e Estado. A igreja é independente, não depende do Estado, não precisa dos favores do Estado, dos governantes de plantão. A igreja não pode vender a sua consciência por promessa de político que vai dar alguma coisa para ela. Mas a igreja é a consciência da nação. Ela tem que ser independente para dizer aos governantes, como Elias chegou na cara do rei e disse: olha, você
está errado. Mas se a igreja vai apoiar fulano, ou apoiar Beltrano, depois vai fazer o quê? Como é que vai ter coragem de dizer que ele está errado ou não? É uma vergonha, irmãos, quando nós vemos essa aliança triste. E evangélicos achando que vão levar alguma vantagem. Vergonhoso. Quando o púlpito de uma igreja é cedido para político e não para pregar a palavra de Deus. É uma vergonha quando a igreja chega nesse ponto de negar o culto a Deus para agradar a plateia. Mas, irmãos, olha o versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Dá um frio na barriga, não dá? Mas vai acontecer. Está aqui. E essa é uma verdade recorrente no Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 11:7 diz que quando a igreja terminar o testemunho que ela deve dar ao mundo, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e a vencerá e a matará. Jesus não vai deixar acontecer nada comigo. Nós estamos por cima. Vai. Aqueles que estiverem vivos, estiverem seu nome no livro da vida, vão morrer. Mas o seu nome está no livro da vida. Muitos vão sobreviver, mas vão para o inferno. Isso vai acontecer, irmãos, no tempo imediatamente antes da volta de Jesus. Eu não sei se está muito próximo. Eu creio que sim. E o que nos consola é que ainda haverá crentes fiéis nesse tempo. Aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Foram chamados e predestinados para serem santos e irrepreensíveis perante Deus. Agora, irmãos, precisamos acordar. Isso não vai acontecer de repente. Se acontecesse, haveria uma reação muito grande. Mas de modo contínuo, despercebido. Paulatinamente, o dragão grande, vermelho, vai tomando conta das nações, instituindo governos autoritários. No que está acontecendo no mundo a partir da metade do século XVIII para cá, 17, 18, as heresias que entraram na igreja, iluminismo, comunismo, tudo que é ismo entrou na igreja. Satanás está vivo, está ativo, está agindo. E vai fazendo isso devagar. E a igreja vai se acomodando, vai aceitando que tudo está normal. E como diz Apocalipse, ele veio para seduzir. A palavra é essa, seduz. Ele não chega impondo, mas ele vai seduzindo cada um. Ou seja, implantando esses tipos de governo onde a palavra escrita de Deus não pode ser lida, não pode ser ouvida e nem distribuída, onde os mandamentos de Deus não podem ser obedecidos como normas para uma sociedade, e onde o nome de Jesus deve ficar restrito a uma religião privada. Nada de você proclamar na rua que você é um cristão. Você quer adorar? Adora na sua casa, adora aqui fechado. Aí tem muita gente que vai gostar disso. Mas nós somos chamados para proclamar a verdade de Jesus Cristo. Então, irmãos, esse é um panorama rápido. Você pode aprofundar nisso. Daquilo que está acontecendo diante dos seus olhos. Não tem nada escondido. Deus está nos dando o privilégio. Deus nos dá a palavra. Deus mostra aos seus santos o que vai acontecer. Não é difícil.
entendermos, irmãos, concluindo, que aquilo que está determinado pelo Deus soberano e revelado na sua palavra, vai acontecer. Como falamos aqui agora da perseguição. Ele já avisou, ele já nos avisou, como eleitos do Senhor, para que nós sejamos prontos para testemunharmos a nossa fé, para sermos fiéis, mesmo diante da morte. Se você tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você pode dizer, como muitos já disseram, pode me matar, me queimar, me partir, mas eu sei em quem tenho crido. Sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito e me guardar firme até o dia final. Haverá um governo mundial. Isso não é a teoria da conspiração. Comandado por um homem que é preposto do dragão grande e vermelho. E segundo Tessalonicenses 2,4, diz que esse homem se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está escrito na palavra. Vai acontecer. Mas não se desespere, irmãos. Porque do Apocalipse 2, 2 Tessalonicenses 2,8, diz que esse homem da iniquidade, ele é chamado homem da iniquidade. E a palavra iniquidade aqui significa um homem sem lei. É um homem que não obedece à lei de Deus. É um homem que despreza a lei de Deus. É um homem que zomba da lei de Deus. Então, esse é o iníquo. E tem muitos iníquos por aí. Fala que ele vai ser morto pelo sopro da boca de Jesus na sua volta. Aleluia! Jesus é o vencedor. Esse mistério da iniquidade, diz Paulo, já opera em nossos dias, como já expliquei aqui. Está ganhando terreno em todo o mundo. Está acontecendo diante de nós. Como? Quando nós vemos uma igreja sem compromisso, sem amor ao Senhor, uma igreja sem entusiasmo com o Evangelho, uma igreja acomodada a este mundo e que gosta desse mundo, uma igreja sem amor, sem temor diante da palavra de Deus, uma igreja que assimila a doutrina de homens e ideologias malignas, negando a suficiência das Escrituras Sagradas. E com tristeza nós temos assistido alguns dos maiores pregadores e líderes da igreja evangélica brasileira negando a palavra, negando a suficiência das Escrituras, negando a verdade bíblica para seguirem ideologias humanas. Nesse mistério já opera, irmãos, quando nós vemos crentes seduzidos por ideologias anticristãs e não se importam com isso. Pelo contrário, alguns até orgulham da sua independência. São pessoas independentes, pensam independente. Deixaram a palavra para seguir a sua cabeça ou a cabeça de alguém que é guiado pelo dragão. Acham que são livres quando caíram nas garras do diabo. Como eu já disse, irmãos, como cristãos, temos grande responsabilidade diante de Deus. Ser fiel a Ele e a sua palavra, ou seguimos as filosofias do mundo caído. Porque a palavra diz, não terás outros deuses diante de mim.
E às vezes nós temos colocado outros deuses diante do Senhor. Teremos uma eleição decisiva para o futuro do Brasil no próximo domingo. Cada voto será importante. Não se abstenha, não vote nulo e nem em branco. Eu poderia não votar, já tenho idade para não votar, mas eu vou lá votar. E assim estimula os velhinhos aí. Né? Ficar em casa não, viu, Joaquim? Vamos lá votar. Porque, irmãos, é a nossa responsabilidade com o futuro dessa nação. Você tem filhos, você tem netos, você pretende ter filhos, pretende ter netos. Pense no que vai acontecer nesse país. Que país você vai deixar para os seus filhos se você fizer a opção errada? E eu não estou dizendo aqui que o fulano é melhor do que o Beltrano, estou dizendo da filosofia. Agora, o resultado dessas eleições mostrará se Deus dará ainda mais uma oportunidade para a sua igreja se arrepender e se voltar para Ele. Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua força. Deus pode permitir que isso aconteça, a igreja continue reunindo, continue prestando culto a Ele. Mas nós vamos continuar indiferentes? Vamos continuar com a vida cristã que nós estamos levando? Ou vamos, desculpa a expressão, criar vergonha na cara? Ou Deus poderá iniciar o tempo da separação entre aqueles que têm o seu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, e que por isso sofrerão todo tipo de perseguição por parte do dragão grande e vermelho. Mas esses serão fiéis até a morte e receberão a coroa da vida. Pode ser que Deus faça com que isso aconteça, separando estes daqueles que irão prestar culto ao anticristo, a primeira besta, que vão ser doutrinados e ensinados pela segunda besta. Aqueles que poderão comprar, vender, ter uma vida confortável, segura, adorando, se curvando diante desses poderes malignos. Portanto, o que virá? Não sei. Mas a questão é a seguinte: de que lado você vai estar? Seu nome está no livro da vida do Cordeiro? Mas como é que eu vou saber? A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E um filho de Deus sabe o que é que ele tem que fazer. Um filho de Deus ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um filho de Deus adora o Senhor, tem prazer nas coisas do Senhor. Isso faz diferença. Eu sou crente, mas eu vou seguir essa filosofia aqui. É hora de separação, irmãos. Por isso, cada um assuma a sua responsabilidade, cada um faça as suas escolhas corretas, cada um se volte para o Senhor em arrependimento, em confissão, porque o Senhor é rico em perdoar, e viva um cristianismo autêntico, que significa tomar a sua cruz e ser fiel até a morte. Isso que é compromisso. Está diante de nós. Não apenas nesse tempo de eleição, mas por tudo que está acontecendo no mundo. Tudo. E a palavra de Deus já nos mostrou.
Para onde estamos caminhando? Qual deve ser a nossa atitude? De que lado nós devemos estar? É o desafio da palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da sua igreja nestes dias sombrios que vivemos. Mas saiba de uma coisa: Jesus Cristo reina. Ele venceu a morte. Ele é Senhor da sua vida e do universo. E como o pastor Jefferson já orou, ele voltará em poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Irmãos, tempos sombrios estão determinados sobre esse mundo. Tudo está nas mãos do Senhor. Você já pode sentir as convulsões deste mundo, na própria natureza, apontando que haverá um novo céu e uma nova terra, onde a justiça do Senhor vai habitar. Será que todos estaremos lá? Pela graça de Jesus? Amém? Glória a Deus. Sejamos fiéis, irmãos. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Obrigado pela Tua palavra, Pai, porque ela é viva, porque ela é poderosa, porque ela fala, porque ela edifica, porque ela corta, como espada de dois gumes. Ó Deus, que a palavra pregada nessa noite possa realmente prosperar, ó Pai, segundo o Teu propósito e para a glória do Teu nome. E que o Senhor nos perdoe, ó Pai, como igreja, como crentes nestes dias, que apesar da nossa profissão de fé, nós não temos honrado o Senhor com a nossa vida. Não temos dado o melhor de nós para o Senhor. Não temos colocado a nossa vida no altar do Senhor. Nós temos preferido viver uma vida independente, seguindo a nossa cabeça. Ó Deus, dê à Tua igreja entendimento da Tua palavra. Que nestes dias, ó Pai, tão terríveis, nós possamos realmente nos sustentar, possamos ser alimentados por essa palavra. Abençoe, ó Pai, o púlpito dessa igreja, para que aqui a palavra do Senhor continue sendo pregada com coragem, com amor, sem arredar o pé, ó Pai. Haja o que houver, o Senhor nos dê coragem para enfrentar o inimigo, Pai. Ó Deus, tem misericórdia desse país, ó Pai, especialmente da igreja nesse país, tão distante do Senhor. Ó Deus, opere com poder e graça. Levanta uma igreja viva, uma igreja comprometida com o Senhor, com as verdades da Tua palavra. Uma igreja que não faça conchavos com o inimigo. Uma igreja que não queira uma vida fácil. Uma igreja que queira honrar, glorificar e amar o Senhor sobre todas as coisas. Perdoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia. Perdoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.